Bom, gravando, gente. Tiago e Beth, a gente pode fazer assim, vocês vão colocando aí as questões que vocês consideram fundamentais e a gente vai conversando, discutindo, tá bom? Uhum. Você quer começar ou quer que eu comece, Beth? Como é que é para você, minha querida? Eu poderia começar assim, só dando uma geral, assim, né? Porque tem coisa aí que é com você mesmo, filho, não é comigo, não. Aí essa coisa de dar uma geralzona é mais fácil, aí eu acho que fica, não é? Eu fiquei cheio de dúvidas, eu estava na metade, eu estava lendo, eu li ele todo há um tempo atrás, depois eu comecei a ler ele de novo agora, e eu confesso que eu estava lendo para cá, para a apresentação, e li até um pouco mais da metade, novamente, detalhadamente, assim. Pois é, eu também li, reli, fui, subi e desci. Mas aí eu acho assim, só... Mas, Beth, a ideia é a gente acompanhar o texto, tá certo? E tá, pois é. Aí eu acho que eu só vou fazer uma introdução, mostrando um pouco do que a Márcia Aran vai levantar, vai propor, né, com o texto, e aí depois a gente pode começar, assim, né? Tudo bem. Me parece, assim, pelo texto, que ela vai... São duas questões, assim, que ela levanta, né? Primeiro, ela está disposta a discutir em que medida a psicanálise se apresenta como um dispositivo da sexualidade de acordo com o senso com que pensa Foucault, né? Na questão da norma da heterossexual, da dominação masculina, e no sentido de ser esse dispositivo um dispositivo regulador, né? Esse dispositivo que, de certa maneira, vai dar essa norma na sociedade, e essa norma a partir dessa questão da heterossexualidade. E ela quer pensar também em que medida a psicanálise ela vai se apresentar, vai se permanecer como uma teoria crítica, né? E uma prática clínica que pode ser produtiva dentro desse novo contexto, o que ela vai falar dessas novas configurações de gênero e abertura para as novas subjetividades, né? Então, toda a discussão dela me pareceu girar em torno desses dois pontos que ela coloca já de cara também, bem no início, no resumo, ela vai trabalhar isso. Até que ponto a psicanálise nos moldes de Foucault, um dispositivo da sexualidade, normatizando a partir da heterossexualidade, da dominação masculina, as relações, e essa questão de perceber se a psicanálise vai ou não poder ser crítica, e ela, assim, se ela ainda vai ser produtiva nesse novo contexto. E, para isso, ela vai levantar 3 questões. Ela vai trazer... ela vai levantar os deslocamentos do feminino e a positivação da feminilidade. Ela vai levantar a questão, porque ela fala que para discutir isso é preciso passar por esses pontos, né? O casamento homossexual e a homoparentalidade e a clínica da transexualidade, né? Então, a partir dessas questões, que ela coloca como questões fundamentais, né? Dentro desse processo, se ela está trabalhando dentro de Foucault, ela está trabalhando na perspectiva da historicização, né, do perceber o ser humano como historicizado, e aí nessas relações humanas, e como esses movimentos sociais, como essas questões sociais, os tempos históricos, os momentos históricos vão interferindo nesse processo de subjetivação, né? E aí é que ela vai trabalhar. Então, ela começa primeiro trazendo a questão da psicanálise e a sexualidade, que aí ela vai passar pela questão mesmo, né, de Freud, como inicia essa questão da sexualidade, e depois ela vai, antes, né, dos 3 pontos, falar do complexo de Édipo e as normas de gênero. Né? Então, acho que são esses pontos que ela levanta, e a partir deles ela vai discutindo toda essa problemática, né? Ela vai vendo essa questão, toda essa problemática.
mas ela inicia dizendo que a questão da sexualidade, da teoria psicanalítica, ela é, no decorrer, né, vamos dizer assim, desses anos, desse tempo, ele vem sofrendo muitas modificações, né? Então, ela vai falar que a história da evolução do conceito de sexualidade é idêntica à história da psicanálise, né? Ela é cheia de modificações. Beth, deixa eu fazer um comentário antes de a gente entrar propriamente nas questões do texto. Me permitam fazer, a partir do que você colocou aí, da intenção da Márcia Aran, né? A Márcia Aran morreu há uns 2 anos, 2 anos atrás. Era uma teórica, uma psicanalista teórica aí, que trabalhava muito com essa questão do gênero, né? Uma das psicanalistas famosas dessa área. Eu queria fazer um comentário metodológico, eu acho que eu fiz no primeiro encontro que nós tivemos. E qual é? Inclusive para preservar a nossa discussão, né? Pelo menos é uma forma que eu tento trabalhar e queria propor para vocês. Você disse que a intenção dela era exatamente interrogar se a psicanálise permaneceria numa perspectiva, vamos dizer assim, submetida a uma lógica, né, do falocentrismo, da heteronormatividade, ou se a psicanálise conseguiria, né, de alguma maneira, ultrapassar ou progredir com relação a isso. Primeiro cuidado metodológico que eu acho que a gente tem que ter, não só com a psicanálise, mas com todos os saberes que a gente estuda e trabalha, qual é? É algo que eu disse exatamente no nosso primeiro encontro, que todos os saberes têm os seus comprometimentos ideológicos, discursivos e políticos e etc. Não tem como não ter, especialmente no nosso caso, que trabalhamos fundamentalmente com práticas discursivas. Nosso caso que eu digo assim, psicanálise, psicologia, ciências humanas, etc. Né? A questão metodológica que a gente tem que interrogar é exatamente isso que ela tenta fazer aqui. Depois a gente vai pegar as questões específicas, que ao invés de defender a psicanálise com relação a isso, dizer que não é e tal, a psicanálise teve e tem os seus comprometimentos com essas questões desde Freud. Como é que Freud, um cara que nasceu no século XIX, não seria machista? Não é? É muito complicado. Como é que ele não teria uma certa ideia de como funciona uma mulher, sendo um burguês do século XIX? É meio difícil não ser assim. Entretanto, não é uma questão de defender a psicanálise, é assumir os comprometimentos políticos, ideológicos que ela tem e tentar ultrapassá-los a partir de um instrumental que seja da própria psicanálise. Então, eu acho que isso faz parte dessa discussão, de várias discussões da psicanálise com a filosofia, da psicanálise com Foucault, da psicanálise com o gênero, faz parte dessa forma como se discute, né? Porque essa polêmica, porque é como se, ao mesmo tempo, as críticas fossem pertinentes, mas precisassem ser, de alguma maneira, não interrogadas nem recusadas, mas elaboradas dentro das possibilidades da própria psicanálise, se ela vai conseguir, se ela tem condições de se interrogar, e eu, obviamente, acho que tem, é por isso que a gente está aqui, ou não. Mas isso não implica nem recusar a crítica, mas também não implica aceitá-la de uma maneira absoluta e recusar a psicanálise, entende? Porque acho que essa é uma questão importante para a gente poder tirar o que há de melhor da função dos estudos de gênero para a psicanálise e da função da psicanálise para o estudo de gênero, entende? Então, é só um cuidado metodológico, que inclusive nas pesquisas que a gente faz, a gente tem que ter as pesquisas de todas as ordens, né? Então, era só esse comentário e uma proposta. E eu acho muito pertinente, professor, o seu comentário, porque eu penso assim, que situar essa discussão na perspectiva que o senhor tem trabalhado também, nas condições de possibilidade de pensamento, isso faz com que a gente tenha um nível de respeito com o que foi posto até hoje também, né? No sentido, assim, de respeitar toda a construção que foi feita, né? De olhar com respeito para essa história, não
fazendo não necessariamente uma crítica desconstrutiva, mas o que possibilite uma análise crítica, né? Sim. Poder observar, é lógico que a gente, por isso é que aquilo que você colocou também logo no início, né? Da questão de aprofundar os cortes, né? Aprofundar nessas... até o senhor colocou na aula de manhã que não seria necessariamente essa continuidade, essa descontinuidade, né? Mas seria algo realmente nos moldes de Foucault, né? Dentro dessa historialização, aprofundar nesses cortes, e essa discussão, ela precisa ser feita realmente, eu acredito, com esse respeito, olhar com os limites que cada historiador, cada cientista, que cada leigo, que cada um estava olhando para essa história e tomando posicionamento diante dela, cercado das condições de possibilidades que ele tinha, né? Então, eu acho assim, quando ela, logo no início aqui, quando ela vai falar de psicanálise e sexualidade, e ela coloca que a história da evolução do conceito de sexualidade é parecida com a da psicanálise, eu acho que é no sentido, assim, de perceber essa possibilidade de modificações e de reinvenções, né? Na verdade, me parece, uma questão que eu acho que a gente precisa preservar do que ficou lá de trás, porque se tem coisas que eu penso que tem coisa que a gente precisa tirar, tem coisas que a gente precisa ressignificar, dar um novo sentido, e tem coisas que a gente precisa trazer. E eu acho que seria essa possibilidade de atender quando a teoria atende à vida, né? Então, Freud, por exemplo, abandonou muitas das suas perspectivas, abandonou muito dos seus conceitos, inclusive da medicina, para atender à vida que ele estava lhe sendo demandado, os cuidados que estavam sendo demandados naquele momento. Então, peraí, não dá para atender assim, então deixa eu procurar uma outra perspectiva para poder atender essa vida que está aqui agora. Então, eu acho que se a gente caminha nesse sentido, a gente vai conseguir fazer uma análise crítica legal e construir realmente, né? Destruir, derrubar aquilo que precisa derrubar e construir aquilo que precisa ser colocado também no lugar, né? Mas eu também creio, sou assim, penso como você, tudo isso é preciso ser feito com muito respeito e muito cuidado, né? Respeitando todo esse processo histórico. Ok. Vamos lá, então. Vamos lá. Posso continuar, Beth? A partir daqui? Por favor. Dessa introdução que você fez, tão bem feita. Por favor. Tá, ok. Primeiramente, boa tarde a todas e a todos aqui. Vamos lá. Eu também concordo com a Beth, concordo demais com o que o Leonardo está trazendo. Eu acho que o texto mostra isso também. A autora é muito feliz, eu acho que o cuidado dela em relação a trazer o vínculo psicanálise e sexualidade, né? Eu acho que é um dos grandes conceitos da psicanálise é justamente o conceito de inconsciente e sexualidade. Eu acho que esses dois conceitos mostram justamente a contundência da nossa teoria, da psicanálise em si, como também um corte, né, epistemológico, e também, talvez, aí uma referência a um certo dispositivo, né, porque eu acho que esse conceito, especificamente, que ela já coloca no título do artigo, a psicanálise e o dispositivo diferença sexual. Ou seja, ela já trata como se a psicanálise estivesse trazendo realmente um dispositivo pela via da diferença sexual. Então, analisar por essa via, que a gente sabe, como o próprio Leonardo coloca nas aulas dele, né, as aulas de manhã, que eu só posso ficar 1 hora, que pena, eu só posso ficar até 10 horas lá de manhã, que é a diferença por uma lógica discursiva, por uma amplitude do discurso dentro do social, né? Quando a gente pensa no dispositivo, que é aquilo que o próprio Foucault modifica em relação à arqueologia para a genealogia, onde na arqueologia ele começa a trabalhar por uma via da episteme, e aí traz uma amplitude na episteme, ele vê que não é possível trabalhar da forma como ele queria, em relação a
a trazer as mais variadas formas discursivas, não só as articuladas às epistemes, a ciência propriamente dita, a religião, os grandes discursos, mas traz também agora por uma via do dispositivo, e dá esse nome dispositivo, né, para fazer essa diferenciação. Eu acho que esse ponto aí é muito importante para a gente, e tem tudo a ver com as questões que a gente pode pensar, por exemplo, a sexualidade, né? Hoje, principalmente hoje, como esses discursos, eles se articulam, eles se imbrincam, como a gente pode pensar nessa rede de forças que constrói certas verdades, e que jogam com certas lógicas identitárias. Eu acho que isso é algo que a gente tem que adentrar. Eu acho que a psicanálise ela é um campo aberto para a psicanálise. Alguns teóricos fazem isso, ou estão fazendo isso há algum tempo. Eu acho que o Biermann e alguns outros, que até a própria autora já coloca, né, a respeito disso. Então, assim, e eu acho, assim, maravilhoso, porque ela é pontual, quando ela vai trazer os capítulos, né, justamente o que a Beth coloca, os capítulos do artigo, é psicanálise e sexualidade, o primeiro, o complexo de Édipo e a questão de gênero, né, em segundo, o deslocamento do feminino e a positivação do feminino, o terceiro. O quarto é o casamento homossexual e a homoparentalidade, então é o quarto capítulo. E o quinto é a clínica da transexualidade. Então ela faz um movimento aí de um certo deslocamento também, mas também numa perspectiva assim de uma construção, assim. Bom, o que é que nós temos na psicanálise até então, Freud e Lacan, e depois o que é que a gente tem de mudanças no mundo contemporâneo, para a gente poder pensar novas possibilidades em função da psicanálise e da sexualidade. Eu acho que o texto ele traz essa força e também demonstra, digamos, uma necessidade da psicanálise também de fazer essas construções. Bom, entrando um pouco mais, né, a fundo, em relação ao capítulo, por exemplo, ao capítulo 1º, ali onde ela vai falar sobre Freud, a sexualidade, ali onde ela vai trazer uma referência, por exemplo, do que a gente até conversou, acho, no primeiro dia desse semestre, né, do grupo, sobre como a gente pode pensar, por exemplo, a questão da sexualidade nos 3 ensaios, o conceito de pulsão, a referência que Freud faz da teorização do complexo de Édipo, né, da teoria edipiana, e da castração. Eu acho que esse ponto é um ponto importante. Eu não vejo como um ponto, como se fosse uma continuação de vamos dizer assim, de um discurso patriarcal. Eu não vejo dessa forma, mas, ao mesmo tempo, existe resquício, sim, desse discurso, eu acredito nisso, porque quando Freud começa a falar a respeito da sexualidade, ele tem um ponto de ruptura com um certo costume, uma certa tradição que se tinha até o momento. Né? Ele tem um ponto de ruptura quando ele vai falar sobre a perversão, e que ele vai trazer uma característica para a sexualidade na psicanálise, que até então é algo novo, em alguns discursos isso vinha, mas é algo novo, e que traz que a sexualidade ela é perversa, ou ela se constitui na infância e tem uma característica perversa polimorfa. Eu acho que esse ponto é um ponto de ruptura e é um ponto importante para que a gente possa abrir a psicanálise para outras perspectivas, porque o próprio conceito de pulsão parte dessa referência. Né? Então, eu acredito que esse ponto é um ponto que abre possibilidades para a gente. Né? Bom, eu acho que mais na frente ela vai falar a respeito disso, vai trazer algumas questões que eu acho que são importantes para a gente pensar. Né? Tiago, Oi. Deixa eu só fazer um comentário sobre os 3 ensaios, que eu acho importante, que achei muito bom isso que você colocou, porque realmente é um momento de abertura. E veja que essa noção de sexualidade, ela é acompanhada até hoje, inclusive pelos estudos de gênero. Né? Quer dizer, vejam que Freud dá a perversão uma condição estrutural. Né? Ele não está patologizando, ele está despatologizando a perversão. Ele está dizendo que toda sexualidade é perversa.
Então, veja como é importante isso. Você imagina o cara dizer um negócio desse em 1905, né, na data dos 3 ensaios. Então, essa abertura, e acho que esse é o principal ponto que os estudos de gênero acompanham a psicanálise, né? Essa noção da sexualidade como algo aberto e perverso aí no bom sentido da perversão. Agora, a gente sabe também que o Freud, no fim das contas, o Três Ensaios, ele é dúbio, né? Porque ao mesmo tempo que o Freud faz essa abertura, em algum momento ele recai na lógica da genitalidade, né? Por uma dificuldade teórica, talvez, né? Pela lógica da época, ele termina incorrendo depois numa certa normatividade do genital, né? De alguma maneira. Então, veja como é interessante. Freud tinha os seus limites, né? Então, sim, e eu acho que é essa questão, professor, na página 654, Tiago, lá no terceiro parágrafo, ela fala que, né, mesmo partindo do pressuposto de que a questão da sexualidade, ela está ligada ao conceito de inconsciente pulsão, né, ela vai falar que essa é uma formulação histórica e contingente. Então, talvez isso também permita que esse olhar dúbio a respeito do Freud, se ao mesmo tempo ele quebra tudo, né, no sentido de trazer essa questão da sexualidade infantil, né, e também de uma sexualidade, vamos dizer, que está no corpo inteiro, né, que ela não tem necessariamente um local, e perversa, mas, ao mesmo tempo, ele também acaba ficando, de certa maneira, limitado pelas contingências, pela história da sua época, né? Pelas formas. Então, aí eu concordo com você, Tiago, quando você fala não é uma questão do patriarcado, eu acho que não é, mas não tem como essa mentalidade da época, e até hoje também a gente tem resquícios e muitos disso, né? Esse patriarcado não se tornar uma estrutura social, ela acaba se tornando uma estrutura mental também, subjetiva, né? Ela está na intersubjetividade, ela está nas relações no espaço lá social, mas ela acaba se constituindo como uma mentalidade. Então, por isso que, às vezes, uma leitura muito apressada, né? Ou então uma leitura querendo buscar um culpado para poder encontrar quem foi que colocou a gente nessa, né? Como é que o outro ajudou a colocar a gente nessa situação, traz esse outro olhar para Freud, mas a gente tem que continuar pensando nele nessa perspectiva, ao mesmo tempo que é um conceito que está ligado ao inconsciente pulsão, mas ele também está submetido a essa formulação histórica e contingente. Eu achei interessante isso também que ela traz, né? Esse reconhecimento de como nós estamos imbricados com as questões sociais, com a estrutura das organizações sociais, né? Sim, e aí nesse ponto, né, eu concordo com o que o Leonardo está falando e concordo também com o que você está falando, Beth, a respeito disso. Eu acho, na realidade, que se a gente for ler os textos de Freud a respeito disso, por exemplo, A Moral Sexual, Cultural e Doença Nervosa Moderna, que eu acho que é uma obra também onde ele vai tratar a respeito da questão do casamento e da posição da mulher, né, e eu acho interessante que ele fala assim, existia tanta pressão em cima da mulher, dentro da sociedade, da época, que ela se refugiava na neurose. Eu acho interessante isso, né? Ele falar a respeito desse ponto. Ela se refugiava na inibição, porque ele coloca até uma crítica a alguns autores que diziam que a mulher era menos inteligente do que o homem, ou tinha uma inteligência menor do que o homem, e ele diz que ele não vê isso, o que ele vê é justamente uma tentativa de ir de acordo com certas normas que eram impostas pela cultura da época, em uma determinada época. E onde ele também vai questionar o casamento como algo que propicia a saúde, algo que é idealizado e que traz o amor e tal, né? Moral, sexual, cultural e doença nervosa moderna. Viu, Guilherme? Abraço, cara, para ti.
E aí a gente tem muito esse ponto aí onde ele vai trazer essa discussão, mas ao mesmo tempo, em outros textos também a gente percebe isso, lá no início do movimento psicanalítico, da história do movimento psicanalítico, ele também vai falar que o homem e a mulher são como se fossem duas construções que tanto o menininho e a menininha só entram em contato a partir da cultura. Então, a gente vê que existe essa abertura para Freud, mas ao mesmo tempo ele se engancha, e aí eu acho que é o ponto de tensão, é como se ele estivesse tentando fazer algo novo, trazer novas perspectivas para isso, mas ao mesmo tempo ele se engancha porque ele utiliza certos conceitos e certas referências que, sim, trazem um ponto aí da heteronormatividade, de uma determinada forma, porque é como se talvez não tivesse esses discursos. Eu acho que até o Lacan se traz uma dificuldade em relação a isso também. Sim, ela coloca um ponto assim, né? Ela traz um pouquinho da questão do Lacan mesmo, dessa... Sim, sim. Mas a mulher não existe, né? Não existe. Então, quando ela vai falar a respeito disso, a gente também tem nessa referência, né? Mas o importante dizer também, que eu acho que é uma coisa bacana da gente lembrar, porque muito se fala também das críticas à psicanálise, a questão da inveja do pênis. Onde o Freud vai falar dessa inveja, né? E eu acho que é muito mal lida, a leitura que é feita, a interpretação que é feita desse ponto é muito mal feita, eu acho, por muitas pessoas. Porque quando o Freud ele vai falar a respeito da inveja do pênis, ele está falando em uma perspectiva de uma constituição fálica. E aí eu acho que é interessante aí. E é claro que tem o falo, o pênis e tal, mas ele não coloca literalmente como se fosse assim... o pênis pelo pênis, ou anatomia. O que eu acho que está ali, e que, de uma certa forma, o Lacan resgata isso, é que, assim, quando ele coloca que a sociedade é montada de uma determinada forma naquela época, existia o patriarcalismo, existia todo um discurso religioso, moral, e aí a mulher se dava, por exemplo, por um determinado espaço de várias prisões ali, que isso gerava histeria, por exemplo, né? Ele coloca que, assim, o que é que podia a mulher? O que é que a mulher pode e como ela pode articular um lugar de potência para ela? Porque o lugar do homem, ele pode... Bom, o meninozinho pode fazer várias coisas, a meninazinha não. Ela tem toda uma restrição muito maior. E me parece que quando ele vai trazer todo esse cuidado para falar a respeito disso, dentro de uma questão edipiana, e que gira em torno dessa questão fálica, ele coloca assim, bom, será que por ele ter aquilo ali, que é diferente de mim, é por isso que ele tem todas essas regalias, digamos, e eu não? Ou seja, ali a gente está na lógica do significante, da significação, da possibilidade de eu articular uma diferença. E eu acho que Freud aponta para isso. Ele não está colocando no sentido, sim, inveja da liberdade, de ter justamente isso que estão falando aqui, não sei se é a Marcela que está falando, né? E tem esse ponto. E aí o interessante, mais ainda, porque como ela vai resolver essa questão? Como Freud vai achar que a mulher resolve essa questão? Quando ela coloca algo, e tem a ver com a questão fálica, olha só, vê assim, o que é que eu posso que o homem não pode? Engravidar e ter um filho. E eu acho que é aí por essa via onde ele traz uma outra referência de dizer assim, a mulher se potencializa ou resolve, de uma certa forma, a inveja do pênis, a partir do filho. Então, o filho é o falo da mulher. Esse ponto é um ponto, eu acho que nodal para a gente pensar a respeito disso, e que também Freud também se enrola mais na frente pela dificuldade que é falar a respeito dessa questão, ou então de trazer uma diferenciação entre o homem e a mulher, a heteronormatividade, né? A gente se lembra, assim, a gente sabe, por Foucault, por exemplo, nas questões de um regime disciplinar, como a família tinha uma configuração muito forte, né? Como a família tinha uma configuração de pai e mãe, a mãe era relegada para as questões domésticas, e o cuidado dos filhos, e a casa, e por aí vai, e o homem para outras referências, né? Inclusive, ele traz essas outras referências também do homem, do que ele tinha que fazer, de certas atribuições dentro desse social, digamos assim, onde, em vários momentos, ser homem
e tentar chegar a essa potência fálica, isso trazia inibições e também sintomas para os homens. Então, Freud também aponta para isso, para esses pontos. Por isso que é difícil a gente pensar a respeito do sofrimento psíquico dentro da psicanálise sem a gente pensar no que é ser homem ou no que é ser mulher, ou no que é ser, digamos assim, uma perspectiva mais ampla, né? Como eu vou me constituir a partir dessas várias identidades que eu vou compondo para mim. Né? Eu acho que é importante. Deixa eu fazer um comentário, que eu acho essa questão da inveja do pênis muito ilustrativa das nossas discussões e dificuldades, né? Inclusive nas leituras da psicanálise, gênero e etc. Eu acho que, assim, no que pese a dificuldade de Freud com a sexualidade feminina, que todos nós sabemos, ele mesmo sabia da dificuldade dele, porque o equívoco do Freud, que ele mesmo denunciou, né? Que ele disse, olha, eu não sei o que é uma mulher, vão perguntar aí para os poetas, porque eu mesmo não sei. Ele assumiu a sua dificuldade, né? Porque ele sacou que estava querendo definir a sexualidade feminina balizada pelo falo. E foi exatamente a partir daí que o Lacan progrediu, né? Não balizando isso pelo falo, mas depois a gente volta a isso. Mas eu acho que a questão da inveja do pênis ela é uma questão clínica importante, porque ela não pode ser tratada simplesmente como machismo. Não é simplesmente isso. Pode até ter aí uma referência à cultura e ao machismo na cultura, porque eu vou lembrar vocês o seguinte, num texto final de Freud, chamado Análise Terminável e Interminável, que é um texto de 38, se eu não me engano, foi 38 ou 37, Freud estava morrendo, e ele faz uma referência aos obstáculos ao fim de uma análise. E nessas referências ele diz que, 37, o Campelo está dizendo aqui, ele diz o seguinte, de que a maior dificuldade de um homem terminar a sua análise é o horror, o temor que o homem tem de um apassivamento. E o maior obstáculo da mulher é a inveja do pênis. Isso precisa ser lido, precisa ser interpretado. Porque, inclusive, considerando as dificuldades de Freud. Inclusive, esse obstáculo ao fim da análise, Lacan não concorda. Por quê? Porque Lacan tem um objeto A, que o Freud não tinha. Tem a ideia do objeto A. E a ideia de gozo, inclusive. Porque, no fim das contas, não vou entrar na questão do Lacan, é só para mostrar para vocês como é uma questão clínica importante. Porque tanto o horror ao apassivamento por parte do homem, como a inveja do pênis por parte da mulher, são dificuldades com o feminino. Entende? Quer dizer, uma análise deve, como diz Lacan, deve levar o sujeito a bem dizer o feminino, a tratar bem o feminino. E tratar bem o feminino não é tratar bem uma mulher unicamente, é tratar bem o feminino em você, um gozo feminino, inclusive para os homens. Então, esse feminino aí, em Lacan, é de outra ordem. O Freud, como não tinha isso, ele achava que isso era uma impossibilidade, né, de você tratar bem o feminino ao ponto de lidar de uma outra forma com a dimensão do feminino, e não estamos falando de mulher, estamos falando de feminino, né? Então, veja bem, se um homem tem dificuldades com o feminino, e a gente vê isso na clínica, vê na sociedade, né, esse temor de apassivamento, essa coisa do boçal bolsonariano, que é macho e sai dando porrada e tal, essas coisas que a gente vê na cultura, tem um temor de apassivamento e um tratar mal o feminino, porque são esses caras que espancam as mulheres, que fazem essas babaquices todas que a gente vê, não é? Tem essa dificuldade. O sujeito tem que fazer uma mascarada fálica para dizer que é macho e tal, e etc., essas coisas todas, né? Por outro lado, uma mulher, e aí eu estou falando da mulher mesmo, e não do feminino, uma mulher, ela pode tentar tratar o feminino pela via fálica. E aí é onde mora a questão da inveja do pênis. Porque a inveja do pênis, na mulher, é uma dificuldade daquela mulher em tratar bem o feminino. E isso diz respeito à dificuldade no tratamento do feminino, e, portanto, produz a inveja do pênis. Como Freud não tinha isso, ele colocou a inveja do pênis como sendo algo de uma ordem estrutural universal para a mulher. Entende? Até porque
isso estava balizado pela lógica fálica na cultura e no Freud. Freud também estava, né? Então, eu acho que isso pode ser muito bem relativizado, sem que a gente entenda a inveja do pênis, porque se você não considerar a inveja do pênis do ponto de vista clínico, você pode limitar uma escuta de uma mulher, por exemplo, né? Obviamente que você não vai usar isso como sendo, a mulher tem inveja do, como se fala, né? A mulher quer ser macho, quer ser fálica porque tem inveja do pênis. Não é dessa ordem, obviamente. Mas é preciso considerar que isso se apresenta na clínica. Não como uma coisa estrutural, universal para a mulher, mas como alguma dificuldade que uma mulher qualquer pode ter na sua relação e no seu tratamento do feminino e do gozo feminino, entende? Eu acho que isso é uma questão importante que você levantou. Eu acho... Ô, Tiago, eu acho que também é porque dentro disso, realmente, porque se a gente for pensar, como o professor Leonardo também tem trabalhado, que a própria interiorização, que o próprio processo de subjetivação é uma questão moderna, né? Então, veja bem, há um processo de subjetivação na era moderna, né, onde a gente não tinha o menor acesso à interioridade do outro, a saber quem é o outro ou quem é o indivíduo, né? Pensando assim no modo indivíduo, na constituição do modo indivíduo e na construção, né, do modo indivíduo. A mulher me parece, assim, pensando nesse processo histórico de constituído, a mulher ela vem nesse segundo plano, vamos dizer assim, porque ela ainda vem como outro do outro, né? Ela vem como coisa sempre referenciada ao homem, ao outro. Então, e é interessante, é lógico que a gente não pode correr o risco de, aquele risco de psicologizar tudo, né? Mas é interessante porque, pensando genitalmente, a própria genitália masculina, ela se dá a conhecer logo, né? No sentido, não logo, né? Mas no sentido assim, ela já está ali do lado de fora, né? E a genitália feminina, não, é aquela coisinha mais escondidazinha, né? Então, eu acho que isso também, achar essa subjetividade feminina, e não só a subjetividade feminina, mas os movimentos sobre a sexualidade, faz depois pensar sobre as subjetividades, né? Masculina, feminina, e como que isso vai se configurar na mulher, no homem, é justamente porque ela está localizada dentro desse processo histórico, né? Se houve um processo humano de busca dessa subjetividade, busca dessa singularidade, para a mulher isso veio por causa da questão histórica, cultural, patriarcal, ela realmente vem no depois, ela vem porque ela ainda, nesse tempo, ela se configura como o outro do outro, né? Então, ela ainda está encoberta, de certa forma, né? Os movimentos sociais e tudo o que ocorre é o que vai fazer com que ela vá... E a própria... Porque eu acho que a homossexualidade, aí nós vamos falar um pouco mais disso lá na frente, talvez não seja a hora, mas a própria homossexualidade, a opção do homem pelo feminino, né? Por ser feminino. Assim, outro dia a gente estava comentando sobre isso, né? Você vê... eu não tenho dados estatísticos necessariamente sobre isso, mas conversando com meus filhos, a gente estava falando sobre isso. Você vê muito ataques a transexuais, a homossexuais, né? Mas no sentido daquele desejo de matar, daquele desejo de... Você não vê muito isso, assim, com a mesma frequência, não é que não vê muito, você não vê com a mesma frequência com as mulheres optarem pelo masculino, né? Mas quando uma opção é pelo feminino, isso traz um desarranjo e esse ódio, essa vontade de matar. Mas, enfim, é só para dizer de quanto isso, eu acho que essa coisa ligada muito ao pênis, diz respeito a isso também, né? Essa mulher que ainda estava meio encoberta aí. Ela ainda estava... E essa foi uma das formas de se falar dela, né? Mas... que precisa ser revista, que precisa ser ressignificada. Acho que não é nem revista, ressignificada, né?
trazendo um pouco o que a Beth está colocando e o que o Leonardo estava falando há um pouco tempo atrás, há de se pensar também na nossa história, né? A nossa história traz, por exemplo, os grandes autores são homens, os brancos homens, né? Digamos assim. A gente tem essa cis-heteronormatividade impregnada na nossa cultura desde a época, por exemplo, da Bíblia, ou das questões filosóficas da Grécia Antiga, a respeito do lugar da mulher, por exemplo. Né? Então, assim, a gente tem toda uma construção aí que vem de séculos, né, a respeito desse lugar da mulher sendo deixada de lado, e que isso influenciou, sim, as constituições subjetivas, e que hoje está sendo, de uma determinada forma, de uma determinada maneira, questionado. E eu acho que é muito bem-vindo a gente pensar a respeito desse questionamento, e trazer também esse discurso para dentro da psicanálise. Então, assim, a gente estava conversando, né, na aula de hoje de manhã, a respeito disso, das questões históricas, a gente estava conversando sobre isso, a respeito dessas questões históricas. Então, assim, a mulher foi relegada ao papel do pecado, né? A mulher foi colocada nesse lugar do real, por exemplo, em que o Lacan vai colocar isso, ou vai fazer uma retomada mais adiante, né? Ou do mundo natural e o homem do mundo civilizado, né? Então, assim, há também aí algo nesse sentido, por exemplo, da própria maternagem, da condição de gerar uma vida dentro de si. Eu acho que esse ponto também, que é o biológico, é uma realidade nua e crua que a gente pode ver e acessar, que traz a referência da mulher como um perigo, por exemplo, de uma possibilidade de mudança, ou de uma perspectiva que foi criada a partir desse ponto, né? Mais emocional. Então, eu acho que a gente tem esses pontos aí e que era visto como um perigo, por exemplo, para uma certa organização social. Se a gente for pensar a partir dessa via, os discursos vêm em função disso, né? E eu acho que é importante a gente repensar esse lugar, né? Repensar como a gente pode trazer isso para a nossa realidade e também uma voz muito, digamos assim, forte hoje, das questões de gênero e também de um lugar para a diversidade, né? Para a diversidade, no caso, e essa diversidade porque a gente sabe também que, a partir da psicanálise, a diversidade é a subjetividade, ela constrói subjetividades, e isso é o que traz, por exemplo, a possibilidade da gente também se organizar enquanto sujeito, né? A gente perceber que existe um outro, um diferente, porque, ao mesmo tempo que, se a gente pensar a respeito de igualdade ou de uma lógica do igual, a gente está no campo do fascismo, do totalitarismo, e também no campo de um processo de desreconhecimento, ou no campo das depressões, ou no campo de uma despersonalização também. Porque a gente precisa, de alguma forma, articular o diferente fora e dentro, para que a gente possa se situar em algum lugar subjetivo, né? Eu acho que esse ponto aí é um ponto importante para a gente pensar a respeito de hoje, das questões hoje, né? Então, assim, partindo desse pressuposto, da questão da mãe, da maternagem, quem faz isso é a mulher, e isso eu acho que é um significado muito forte, e que foi sendo alvo de vários tipos de discursos, de tentativa de controle, de tentativa de talvez, aprisionamento em função disso, né? Então, assim, a gente tem aí, por exemplo, o que a gente chama de a função materna e função paterna, ou a posição da mãe e a posição do pai, como se fosse sempre uma referência da mãe mulher e do pai homem. Eu acho que esse ponto também é um ponto que a gente deve discutir. Tanto também com esses outros pontos de desenvolvimento que nós temos hoje, de casais homossexuais que têm seus filhos, né? E aí a gente vai pensar assim, quem é o pai e quem é a mãe? Ou tem que ter um pai ou uma mãe? Tem que ser, literalmente, um pai ou uma mãe? Na certidão de nascimento, está lá, né? Filiação, aí tem pai e mãe. Quer dizer assim, por que não botar os dois como mãe? Ou por que não colocar os dois como pai? O que é que isso quer dizer? Como é que isso joga nas questões de identidade? Como é que isso se coloca dentro de uma perspectiva social, né? Eu acho que esse ponto é um ponto interessante da gente pensar, porque muita gente se fala. Na época de Freud, ele falava a mãe, o pai,
Em Lacan, ele fala função. A função, e esse conceitozinho de função, já nos traz uma possibilidade de um certo deslocamento. Né? Uhum. Mais à frente, quando a gente pensa lá no Seminário 11, quando o Lacan, eu acho que ele quebra um pouco mais isso, quando ele vai falar de alienação e separação. Aí eu acho que é bacana a gente pensar por essa via. Tipo, quem faz alienação não necessariamente tem que ser uma mulher. Não necessariamente é uma mulher. É claro que se a gente for pensar dentro de uma experiência social, majoritariamente, ainda hoje, se tem como a mulher, né, fazendo os primeiros cuidados com a criança. Mas isso está mudando. Né, e está mudando numa velocidade, talvez, muito rápida, aí, como as questões que a gente tem hoje em dia. Então, Tiago, pode falar. Isso que você está falando aqui é uma crítica que ela faz, né, a Aran, a essa posição da mulher-mãe, né, como se, aqui na página 658. E aí a gente vê uma certa limitação da leitura dela com relação à psicanálise, né, porque ela diz, por exemplo, que como se essa concepção, como se a primeira relação da criança com a mãe fosse uma relação psicotizante, simbiótica. Esse termo simbiótico, por exemplo, nem é um termo freudiano, nem tampouco lacaniano, é um termo kleiniano, né? Nem Freud nem Lacan usam essa ideia de simbiose. Até porque Lacan vai dizer que não é só um, nunca é só um, né? Sempre são na verdade, 3 ou 4. Acho que a dificuldade dela aí, Leonardo, é aquela parte de Winnicott. Exatamente. Quer dizer, ela vai falar de um tempo anterior à castração, né? Que é esse tempo em que a mãe ficaria simbiotizada ao filho. E depois ela até fala uma coisa interessante, que é como se ela faz uma crítica, né? Porque essa própria mãe, então, por exemplo, uma mãe dessubjetivizada, por exemplo, né, ela teria dificuldade de também desalienar esse filho, né? No sentido de saber essa separação, né? Por isso ela vai colocar essa questão como uma questão psicotizante, simbiotizada, uma relação simbiotizada. Eu acho que ela escorrega aqui na crítica, porque, por exemplo, ela diz como se não se considerasse a mulher-mãe como sujeito, que não é verdade. Sim. Como se, que não é assim, nem Freud, nem Lacan. Não sei se eu não tenho leitura de Winnicott, não sei se o Winnicott é assim, mas Freud e Lacan não. Porque, por exemplo, inclusive desde Freud diz é importante que a mãe constate a própria castração, para poder transmitir isso para o filho. Porque é importante considerar que não é uma questão de ser psicótico, é uma questão de ser narcísico. A relação de uma mãe com o filho, não sei quantos de vocês têm filhos aqui, mas quem tem sabe disso. E não é só a mãe que tem uma relação narcísica com o filho, não, o pai também. Né? Nós temos relações, nossa relação com os nossos filhos é extremamente narcísica. E isso é importante para que tenham um cuidado com isso, que a castração se apresente aí como uma quebra do narcisismo, entende? Eu acho que ela faz porque, inclusive, por exemplo, a ideia de outro barrado em Lacan, a ideia da castração materna, tudo isso mostra que a mãe já passou por um processo de castração, para usar os termos psicanalíticos, e, portanto, não é assim que a mãe não é um sujeito, né? Eu, pelo menos, achei meio cabreiro essa... Talvez ela está fazendo algumas críticas, assim, porque a gente, às vezes, a própria teoria, ela vai criando alguns conceitos e vai dizendo algumas coisas e, por exemplo, ela lá no final dessa mesma 658, ela vai falar dessa equação, dessa mãe alienante e pai separador, né? Então, eu acho que é porque ela fica nessa perspectiva pensando que é como se a mãe, quer dizer, precisa de um outro vir para poder separar, porque a mãe não se sente separada, quer dizer, ela não seria sujeito, né? Ela não seria sujeito ali, teria que vir um sujeito para separar. Então, parece que há uma falta de um entendimento maior, né? Do que seria essa questão da alienação e da separação desse processo. E quem é que efetua esse processo, né? Ela ainda está trabalhando nessa condição de ser a mãe que aliena e o pai que separa. Eu acredito, Beth, que aí eu também concordo com o Leonardo. Nesse momento, eu também senti uma certa dificuldade de entender o que ela estava querendo passar ali no texto.
Mas, ao mesmo tempo que eu vi isso, é justamente também essa ideia da qual eu estava discorrendo há pouco, sobre essa função materna e função paterna. Sim. Porque não se falar em função alienante e função separatória, por exemplo, né? Que alguns fazem isso, e a gente percebe o quanto também isso é um ganho para a clínica, quando a gente começa a perceber quem é a figura que se coloca realmente como, por exemplo, aquele grande outro que vai alienar o sujeito nos significantes, né? Então, e sabendo que um grande outro, ele não é literalmente a mãe ou o pai, propriamente, é o discurso que vai alienar, né? Então, assim, o que a gente está querendo dizer com isso é que em cada nascimento, em cada experiência de filiação, de você ter um filho, os pais, eles vão se colocar numa outra posição, né? E isso é importante, né? O pai muda, os desejos são outros, tem a experiência do próprio, por exemplo, tem a experiência do primeiro filho, que no segundo filho, a experiência do primeiro filho já traz uma outra perspectiva para o segundo filho, como vai se colocar diante desse segundo, traz outros desejos que tem a ver com essa questão narcísica também, traz outros aprendizados, digamos assim, né? Mas eu acho que ali ela faz justamente esse ponto da gente estar querendo colocar, por exemplo, essa função de entrada no mundo da criança por uma via da mãe, propriamente dita, da mulher. E que isso pode ser viabilizado pelo homem ou pela mulher, né? Então, assim, essas posições mais fixas e rígidas, eu acho que ali vem uma certa crítica dela, apontando para coisas assim, tipo, isso, de uma certa forma, aponta para uma certa heteronormatividade. Que não é isso. Sempre fala a respeito de mãe, né, ou função materna, a mãe tem que fazer tal coisa, né, e a mãe é a mulher. A gente faz uma referência quando a gente fala da mãe como sendo uma mulher, né, apesar de saber que o homem também pode fazer essa operação, digamos que é a alienação. Então, esse ponto eu acho que é bacana, porque eu acho que é um ponto onde já vem de muito tempo, desde das questões da Gênese, por exemplo, do grande mito da Bíblia, né, que até o próprio Papa Francisco vai ter que foi um mito, foi uma maior confusão quando ele falou isso, né, achei espetacular, eu acho ele uma figura espetacular, e quando ele disse que era um mito, todo mundo foi para cima dele, existiu mesmo, ele não é um mito, e tal. E aí a gente tem essa construção do lugar da mulher, de uma certa forma, e que a psicanálise, sim, ela vai se basear, se ela está se colocando em função do sofrimento psíquico e daquilo que está sendo escutado de sofrimento dentro do consultório, que não deixa de ser algo político, porque se forma em outras vias, né? Até a questão do próprio conceito de alienação, quando eu me lembro que o Safatli estava falando ontem a respeito disso, que até o Leonardo estava assistindo também a fala dele, né, que eu achei muito boa também, né, também fiquei doido para comprar o livro dele, porque eu acho que é interessantíssimo o que ele traz. Estou só esperando chegar. Tá vendo? Vai tirar a xerox para nós. Eu recomendo muito que vocês assistam, porque eu gosto muito do Safatli, eu acho ele sensacional. Ele tem porque ele é um cientista político, um filósofo de ciência política, e ele, então, fala das coisas que a gente não leu, né? Porque ele é essa coisa do campo da ciência política. Então, ele é um cara muito bom, eu gosto muito dele. E acho que esse livro, ele está colocando exatamente, por isso que eu comprei imediatamente, que me deu a impressão de que ele está colocando exatamente, fazendo é como se ele estivesse extraindo do Lacan, porque o livro é sobre Lacan, né? É Lacan, psicanálise política, coisa parecida, mas é fundamentalmente Lacan, como se ele estivesse extraindo a função política de uma série de fundamentos da psicanálise, que ele diz que são fundamentos da política, né? Então, eu achei muito interessante, também gostei muito e recomendo que assistam, tá lá deve estar no YouTube. O que me impressionou, viu, Leonardo, foi o que me impressionou foi a idade dele na clínica, o detalhe dele falando da clínica. Ele não é clínico, né? É interessante, ele não é clínico. Pois é, ele falando, a psicanálise parte disso, o que é que aliena? Você está falando de alienação, o que é que se tem ali de alienação, o que aliena o sujeito a sua lógica identificatória, de identidade, de construção de identidade e tal. Então, ele falou algo que eu acho, assim, espetacular da gente poder estar traçando aí como uma articulação, já que a gente está, né, no laboratório onde articula muito isso, a psicanálise e política, porque existe uma política da psicanálise, né, a gente tem que pensar também a respeito disso. O inconsciente não se faz
numa perspectiva individual, né? Ele só se faz por uma perspectiva social. Então, acho que a gente tem algumas coisas. E aí me vem também uma dúvida, por exemplo, já que a gente está se encaminhando aí para o final, digamos, quando ela coloca um ponto de uma citação da Judith Butler, que eu não tenho muito conhecimento da Judith Butler, eu acho que eu só li 1 ou 2 artigos dela, eu até tenho essa falha, assim, de querer ter mais leituras, eu até vou comprar alguns livros dela para poder fazer essa contra-articulação aí, porque eu sei que ela tem alguns comentários que ela se articula a psicanálise e outros que ela critica, né? E eu acho que é interessante um ponto onde ela traz aqui, Leonardo, e aí eu trago uma pergunta para a gente a respeito disso, onde ela vai falar assim, deixa eu só procurar aqui a página. Eu vou ver aqui a página, só um instante. Judith Butler. A 659 é que ela tem algumas questões da Butler. Mas ela cita a Butler. É uma 6... citação dela, tu já viu? 661, eu acho. É 661? Butler na 659 também, não sei se é essa. mas eu acho que vai ser a 661 mesmo. Quando ela vai falar sobre simbólico e lei. Ah, não, então é a 659. É a 659. Né? Isso, 659, está aqui. Né? Ela fala assim, por isso concordamos com Judith Butler, quando ela afirma que a distinção, já que a gente está falando sobre essa referência da clínica e da política, né, talvez de um espaço privado e de um espaço público, que eu acho que isso é algo que a gente não pode atravessar essas questões sem pensar a respeito disso, né? E aí eu vi que ela também que coloca-se em relação à mulher como esse espaço privado, né? E o homem como esse espaço público. Bom, mas vamos aqui. Onde ela coloca assim, concordamos com Judith Butler quando ela afirma que a distinção entre a lei simbólica e a lei social não pode mais ser mantida. Que o próprio simbólico é a sedimentação de práticas sociais e que as alterações radicais do parentesco demandam uma reformulação dos pressupostos estruturalistas da psicanálise. Eu não sei até que ponto a gente pode equiparar essa lei simbólica, ou seja, um psiquismo propriamente, né, individual, a uma questão da lei social, por exemplo. Está entendendo a questão, Leonardo? Porque eu não sei se a gente pode chegar nessa radicalidade, por exemplo, me lembrou lá a gente pensar a respeito das questões do discurso em Lacan, né, eu acho que me lembrou também isso, que eu acho que ela está falando a respeito disso, desse espaço, né, onde ele começa lá de um grande outro ao outro, trazer essas questões, e também me lembrou que Freud fala lá no Mal-Estar na Cultura sobre um super-eu coletivo. Na discussão que a gente estava tendo dessa coisa da mãe, ela vai falar na página... onde é que a gente estava aqui? Pronto, na página 657, lá no finalzinho, ela vai falar o seguinte, é como se ela colocasse essa coisa de pensar a mãe alienante e o pai que separa, no sentido como se fosse... Me parece que ela pensa como se isso, de certa maneira, organizasse o espaço. A mãe cuida da infância, que ela vai até estar dizendo aqui, né? A divisão tradicional entre os sexos, ao menos no que concerne ao ponto fundamental do papel designado às mães na primeira infância. Então, é como se ela dissesse assim, olha, essa forma de conceber os papéis e as funções, e colocando mãe nesse processo mais, primeiro, de cuidado do holding, do processo de alienação, esse processo mais ligado, esse discurso que talvez tenha ficado impregnado, por mais que a gente saiba que não é necessariamente nesse sentido, mas como ela está pensando, o quanto o discurso, às vezes, psicanalítico, ele é atravessado ou não, ele pode ter contribuído para essa normatização, para a heteronormatização. Então, ela vem falando aqui, que me parece que é como se ela dissesse assim, que essa forma
que é como se a psicanálise, naquele momento, é como se ela estivesse traduzindo uma forma psíquica de uma estrutura que era social, né? Aí, quando ela traz isso, talvez ela esteja pensando também, professor, nesse sentido, de que, por isso ela faz essa equiparação, também fiquei meio, mas será que a gente pode fazer essa equiparação entre a lei simbólica e a lei social, né? Porque é como se ela dissesse, olha, essa forma de pensar o simbólico, de pensar essas maneiras e de conceber essa estrutura mental, ela era uma estrutura social, uma estrutura que se organizava, e a maneira como ela foi sendo colocada e enunciada, ela acabou dando esse cuidado, colocando a mulher nesse lugar, o homem naquele, e aí preservou isso. Talvez por isso ela venha dizer a necessidade de realmente não poder manter essa distinção. É como se ela entrasse, porque ela também vai trabalhar com a Jéssica Benjamin, no sentido da intersubjetividade. Então, talvez como, não sei, eu sou muito rasa também nesse sentido para poder fazer uma inferência assim, mas talvez ela pense nesse sentido, que a organização, a forma como o mundo se organizou e veio colocando os seus diques, porque ela usa também num determinado momento essa questão do processo civilizatório, os diques, acaba se tornando uma estrutura mental também. Eu não sei se a gente poderia levantar nesse sentido. Eu acho, viu, Tiago e Beth, e todos, que ela está acompanhando a crítica que os pós-estruturalistas fazem à psicanálise, desde Foucault, Deleuze, etc. A ideia de uma suposição de certas noções que seriam transcendentais, como, por exemplo, masculino, feminino, lei, não é? Quer dizer, a crítica dos pós-estruturalistas aos estruturalistas e a acusação de que a psicanálise teria essa veia estruturalista parte daí, de que essas categorias, elas não podem ser transcendentais, não podem ser consideradas de forma transcendental, ou seja, como se fossem ahistóricas, não fizessem parte da história, fossem variantes estruturais. E acho que isso a psicanálise faz mesmo em alguns aspectos, né? Que masculino, feminino, a lei simbólica fossem variantes estruturais e que, portanto, não tivessem nenhuma afetação por parte dos discursos e da época, da história e etc. Então, eu acho que o termo ruim que ela usa aqui, que a Butler usa, é lei social, né? Mas talvez se ela colocasse a lei aqui no sentido da determinação histórica que isso tem, fosse mais interessante, porque o que elas estão propondo é isso, é que nós temos que, os pós-estruturalistas fazem isso, né? Nós temos que averiguar, ou então retirar essas categorias transcendentais, invariantes transcendentais, e colocá-las numa condição que é da imanência, que é mundanizá-las, vamos dizer assim, historicizá-las, politizá-las, entende? Então, é isso que é o risco, a crítica que ela está fazendo, que eu acho que é uma crítica pertinente, mas merece realmente discussões, é essa, de que até que ponto a lei simbólica, que uma coisa é você falar da lei como função, né? Outra coisa é você falar do patriarcado. A lei simbólica, ela implica uma condição patriarcal. E aí você tem que considerar que é social e histórica. Entende? Porque aí é onde está a questão do pai, do lugar do pai na psicanálise, que é importantíssimo, não é? Nesse sentido. E se, como pergunta Lacan, se nós podemos dispensar o pai ou não. Porque o Lacan pergunta isso, né? Inclusive, no fim ele vai dizer isso, de que você pode dispensar o pai, contanto que possa fazer uso dele também. Não é dispensar, jogar fora, como faz o psicótico, fazendo a foraclusão. Entende? Então, mas essa é uma questão importante. Eu acho que essa questão... Pode terminar. Não, eu ia dizer só que é uma questão importante para que a psicanálise possa realmente interrogar e criticar um certo patriarcalismo que essa ideia de pai, e que era meio inevitável que fosse assim, porque é aquilo que eu disse, né? Como é que numa sociedade patriarcal, se você fala em pai ou em lei paterna, ou mesmo em nome do pai, apesar de Lacan ter
ter dado ao nome do pai uma lógica linguística, né? Mesmo assim, e ele faz referência, é lógico que é uma referência à religião, mas não para acompanhar a religião, né? Inclusive para fazer uma crítica à religião. Mas como é que isso não é lido de forma patriarcalista, né? Metáfora paterna, né? Então é preciso ter cuidado com isso, realmente, né? Não, eu concordo com tudo que tu colocaste, que a Beth colocou também, mas no sentido assim também de pensar, existe uma diferença entre a experiência clínica e a experiência social, política do discurso. Aí eu acho que é aí que a gente tem que pensar, porque, e eu acho que é aí onde, por exemplo, o Safato estava falando ontem, de que ele faz uma certa articulação com a psicanálise, porque a experiência da psicanálise é prioritariamente uma experiência clínica. Uhum. Né? Agora, é claro que isso não quer dizer que inviabilize ela de falar a respeito dos discursos e de uma realidade social. Uhum. E eu acho que o conceito de dispositivo e Foucault tem muito a contribuir com isso. E também os desenvolvimentos lacanianos. Mas eu vejo com essa questão, por exemplo, da lei simbólica, ou daquilo que pode representar uma autoridade, né? Por exemplo, numa perspectiva da constituição psíquica, para a psicanálise, não necessariamente levar essa lei simbólica a dizer ao pai e tal. É o pai, talvez, porque diante da história toda foi sempre o pai, né? Pelo menos na história da civilização ocidental. Eu me lembro até, Leonardo, daquele dia que o Duncan veio para a Unifor, né? E eu acho que ele estava questionando algumas coisas parecidas com isso. Que até a gente sentou até um do lado do outro, eu fiquei assim, será que, o que ele está querendo dizer com essa questão do complexo de Édipo e tais coisas e tal, né? A gente estava meio discutindo a respeito desse ponto. Mas, assim, que esse referencial simbólico, da lei simbólica, dentro da experiência analítica, ou dentro da clínica, é uma para cada uma. Tem uma referência aí que eu acho que vem desse desejo e daquilo que a gente não pode esquecer, que a psicanálise é talvez aí a maior experiência de singularidade que a gente pode ter. Numa perspectiva realmente em função de uma ética do desejo, o que quer dizer essa ética do desejo, né, o que quer dizer essa singularidade radical que a psicanálise traz, para que um sujeito possa se autoproduzir ou se colocar em função de uma falta e produzir algo. Por exemplo, eu acho que esse ponto aí é um ponto que a gente tem que tomar um certo cuidado e também eu acho que é um ponto onde a gente pode discutir essas questões, né? O que é discurso e até que ponto esse discurso influencia dentro de uma realidade de um psiquismo singular, né? E tem uma historicidade também muito própria de cada um. Eu acho que também a gente tem que ter... E eu acho que o Safato estava falando justamente sobre isso ontem. Assim, esse cuidado que ele estava tendo de não trazer isso para uma certa universalidade, os conceitos da psicanálise para uma certa universalidade, e dizer assim, pronto, agora o público e o privado se unem, ou então a singularidade e o social se articulam de uma forma mais plena, e eu acho que não é por aí, né? A gente tem que resguardar lugares. E esses lugares eu acho que são importantes da gente ter em relação à nossa experiência, ou se a gente fala do lugar da psicanálise, é uma experiência clínica, é escutar o sofrimento, né? E o sofrimento é daquele sujeito, então é a única verdade que se coloca ali, é como ele pode produzir essa verdade naquele momento, né? É claro que a gente tem outros discursos e outras questões que se colocam dentro do social. Essa diferença eu acho que é bacana, né, a gente pensar. Ele faz até uma crítica, né, Tiago e professor Leonardo, eu assisti também, e ele faz umas críticas interessantes a certos posicionamentos psicanalíticos no social, né? Então, ele vai falando assim, olha, realmente tem umas limitações aqui na psicanálise, que a psicanálise, ela é clínica, ela é 1 a 1, né? Então, em alguns posicionamentos, vai ficar meio complicado, é melhor ela não falar, porque ela acaba falando muita besteira, mas no sentido assim, né, saber dos próprios limites que ela própria tem. Eu achei super interessante, preciso até ouvir de novo, parar meio para ouvir, que eu ouvi caminhando assim, fazendo outras coisas, mas esse é muito interessante, foi muito interessante essa live deles, né? E coloca justamente esses limites, né? Ele pergunta o que é que a psicanálise tem a dizer sobre uma greve. Nada, né? Pois é, quer dizer, senão vai começar a falar bobagem e tal, e etc. Ela pode falar de movimentos sociais, como o Freud falou,
na psicologia das massas, por exemplo, mas aí é outra coisa, né? Bom, enfim, esses limites que a gente tem que dar conta, né? O que mais? Tem 10 minutos ainda para... Eu queria... Ela tem uma questão aqui que eu acho que essa... talvez nesses 10 minutos, pelo menos abrir a questão, porque acho que essa é uma questão importante e que perpassa toda a discussão da psicanálise, especialmente a lacaniana, o estudo de gêneros, que é quando ela vai falar aqui do feminino e da famosa frase do Lacan de que a mulher não existe. Não existe. Inclusive, ela comete o equívoco, porque, se vocês observarem, na 659, ela escreve a mulher não existe com um A minúsculo. Não é? Se você for, e ela escreve por 2 vezes, a mulher não existe com um A minúsculo, que está errado. Se vocês observarem na 661, a citação que ela faz da Davi Menard, logo, a primeira citação da página 661, diz assim, quando Lacan diz a mulher não existe, aqui está com a mão. Eu obviamente, porque eu acho que tem uma leitura realmente equivocada, por mais que as críticas devam ser consideradas, mas acho que tem uma leitura equivocada com relação à dimensão do gozo e à sexuação em Lacan. Porque, por exemplo, isso é muito importante para Lacan, quando a gente fala da inexistência de algo, como, por exemplo, do objeto A, a gente pode dizer o objeto A não existe. Mas, veja bem, dizer que o objeto A não existe não retira em nada a importância crucial, estrutural e central na vida de todo mundo do que é o objeto A, entende? Quer dizer, a inexistência para Lacan, que depois ele deu outro nome, ele deu o nome de existência, né? É uma existência, a existência é uma existência fora, mas participando como é do objeto A, o objeto A existe ao sujeito, mas participa da vida do sujeito como uma existência. Quer dizer, a ideia de dizer que alguma coisa existe ou que não existe, como Lacan diz, não é nenhum demérito, pelo contrário. Né? Situa, dá uma importância ao feminino e ao gozo feminino que é crucial na obra de Lacan, que eu acho, e essa é a minha leitura do Lacan, eu acho que Lacan vai cada vez mais, inclusive no caminhando no fim da sua obra, ele vai feminilizando a doutrina dele. Porque ele vai demonstrar, especialmente a partir do Seminário 20, ele vai demonstrar a insuficiência do falo, que todo mundo já sabia, desde o Freud, a insuficiência do falo, a insuficiência do nome do pai, e tal, e etc., e como isso a gente precisa tratar de outra maneira, através, por exemplo, eu acho importantíssima a noção de sintoma em Lacan. Eu não vou desenvolver isso aqui, a gente pode depois conversar melhor, mas a noção de sintoma, não de sintoma, né, é diferente. A noção de sintoma é importantíssima do meu ponto de vista, porque é uma forma de você dar um tratamento ao gozo que não passa pelo nome do pai. Entende? Não passa, não está referido ao nome do pai. Então, é uma forma, por exemplo, de você, como diz Lacan, dispensar o pai, mesmo que seja usando. Você possa lançar mão do nome do pai. Entende? Então, são questões que eu acho que não só a Aran, eu acho que a Aran é muito ilustrativa disso. Mas a maioria, a leitura do Butler de Lacan realmente não é boa. Ela trabalha com o Lacan do Seminário 4, do Seminário 5 e tal. Então, quando entra para essa coisa do campo do gozo, por isso que eu fiz questão de colocar no nosso título sexualidade, gozo e sexuação, porque, por exemplo, gozo não equivale à sexualidade, não é a mesma coisa. Uhum. Não é? Quer dizer, a sexualidade pode até estar balizada pelo falo, mas o gozo não. Não é? Então, nós temos uma dimensão do gozo aí muito ampla em Lacan, que ultrapassa e que talvez não, no meu entender, essa é a possibilidade de tirar a psicanálise de uma condição de dispositivo da diferença sexual como dispositivo de poder. Eu acho que havia Lacan, a ideia de objetuar, a ideia de gozo, e a ideia de que a psicanálise é uma erotologia, como diz o Alush, é muito interessante para permitir exatamente
isso que ela pergunta no começo, né? Se a psicanálise vai ter, isso que a Beth colocou, vai ter condições de falar do mundo contemporâneo, do que se passa hoje em dia, que não referida a essa coisa patriarcalista, falocêntrica, heteronormativa, eu acho que a via é a dimensão do gozo. Eu concordo com o que você está falando, Leonardo. Inclusive, no seminário 20, né, no Mais Ainda, a mulher não existe, e eu acho que tu fizeste bem essa pontuação, assim, esse detalhe, né, esse pequeno detalhe, né, que é sempre os detalhes que são mais importantes, traz essa dificuldade, realmente, de ela trazer toda a contundência do que é que o Lacan quis dizer com não ser todo ou não toda, ou a questão também de não existir. Até porque quando ele fala dessa posição não toda, ou não todo, né, ele vai comparar a mulher a Deus nesse momento. Exatamente. No seminário 20. Tá? Então, é interessante porque ele diz assim, o Deus não é fálico. O Deus, ele não está no lugar do homem. Ele vai fazer uma mudança em relação a isso. Ele vai dizer assim, porque quem é fálico, e indo pela lógica formal, se a gente for pensar por uma perspectiva da lógica, quem diz que é porque precisa fazer isso. Quem diz que é ou quem tem uma potência não precisa dizer nada. Não precisa se reafirmar, não precisa se colocar uma certa adjetivação e tudo. E ele vai trazer uma certa articulação com isso, com Aristóteles, retomando algumas coisas e também da linguística moderna por outra perspectiva, mas ele traz uma referência dizendo assim, a mulher se faz uma a uma. E esse ponto é interessante, é bacana. E quando ele vai comparar também o gozo da mulher, né, que é esse gozo do outro. Eu acho que esse ponto como... Eu acho legal esse seminário, porque ele tem uma ironia, esse seminário, o Mais de Gozar, que é bem requintada. É como se ele dissesse assim, olha, na realidade, os homens é que não são grande coisa. Na realidade, essa posição do não todo é que realmente e acabou. Não precisa falar mais nada disso. Né? Então, ele traz toda uma construção ali, onde ele vai também, ao mesmo tempo, como você está colocando, trazer esse feminino para a posição do analista. Né? Exatamente. Que só podemos fazer ou acessar uma experiência da qual a gente pode pensar na singularidade radical se o analista colocar na posição do feminino. Né? Então, eu acho que ali, muitos falam que é como se fosse um seminário complicado, de um descrédito da posição da mulher. Eu acho pelo contrário, ele faz um elogio. Eu também acho. Eu acho que ele faz um grande elogio, justamente por causa dessas questões. Ele compara a verdade, ele tem um lugar da verdade, ele parte de uma perspectiva do gozo, ele traz Deus e traz assim, e ele faz uma questão. Deus é como se fosse a mulher, né? Digamos assim, ele não existe, mas ele é. Ele até diz assim, ele não existe, mas ele é. Ele até brinca com isso, porque a grande potência não precisa se dizer potente, não precisa se apresentar como potente e apresentar o falo, porque ele não precisa disso. Né? E aí eu acho que é interessante esse ponto aí também. Eu acho que elas se equivocam achando que essa negatividade do não existe fosse uma negatividade negativa. Mas eu acho que justamente pode ser isso. Lacan não é assim, de jeito nenhum. Só um minutinho, Beth. Deixa eu só concluir aqui. Veja como é contraditória a posição dela, porque na página 661, logo depois dessa citação que eu me referi, que tinha no início do parágrafo, ela fala a relação sexual não existe, não é? Aí ela diz, bom, mas a relação sexual não existe, não deixa de ser uma contribuição importante do Lacan. Porra. Mas é exatamente isso. A relação sexual não existe, ela funda exatamente as dimensões do gozo, a impossibilidade do gozo. É porque a relação sexual não existe que a gente transa. Entende? É o contrário, é a lógica da impossibilidade que precisa ser invertida. A impossibilidade em Lacan não é um impedimento, nem uma impotência. É condição. Exatamente. É porque a relação sexual não existe que a gente pode transar várias vezes, felizmente. E é nesse ponto, Leonardo, que a gente traz também, justamente, uma saída, um corte com a heteronormatividade.
Exatamente, que não há complementaridade entre homem, inclusive com o gênero, a ideia de gênero. Não há nenhuma complementaridade entre homem e mulher. Zero. Pois é. E mesmo porque, se a clínica é no 1 a 1, né? Se a clínica é no 1 a 1, a própria clínica, ela quebra com essa estrutura toda, né? No sentido de perceber, por exemplo, se eu atendo 1 a 1, peraí, então esse 1 aqui, ele não está condicionado a nenhuma questão cultural, contingente, histórica, ele é um que chegou que agora eu estou ouvindo ele pela primeira vez, ele é esse 1, né? Então, não existe uma norma necessariamente, apesar dele chegar constituído por essa norma, e dele falar também a partir dessa norma. Mas, quando vocês colocam isso, me vem à mente essa coisa de a própria clínica, ela já quebra, né, e transfere para... Porque se o homem é universal e a mulher é singular, então é uma perspectiva feminina, né? É uma perspectiva, então, a perspectiva clínica acaba sendo uma perspectiva, se na clínica eu estou falando do singular e do 1 a 1, então eu estou numa perspectiva aberta, né? Eu não estou na perspectiva do universal, então já quebrou com essa heteronormatividade e ela vem agora no social as implicações disso, né? Agora, eu acho também que como elas estão discutindo o social, por exemplo, eu não sei se seria nesse sentido, professores, mas quando a gente vai falar dos discursos, né, da questão discursiva para a constituição das subjetividades, então, como ela pega, né, me pareceu assim na leitura, como ela vai pegando frases e conceitos, assim, da psicanálise, né, então, por exemplo, uma pessoa... Professor Leonardo fala muito isso, do deslizamento da cadeia significante, né? No sentido, assim, de que as pessoas vão ouvindo e elas vão dando seus sentidos, os seus significados, né? E eu acho que é nessa questão aí, né, também, de como que cada um absorve isso, e talvez, se o diálogo fosse mais aberto, no sentido de perceber realmente uma interdisciplinaridade, um diálogo com o outro, com a psicanálise, não com o que escrevem da psicanálise, né? Com o que talvez a gente tivesse menos confusão, talvez, nesse sentido. Só uma coisa aqui também, mas termina, Beth. Não, era só para dizer assim, que nesse sentido, porque em alguns momentos me parece que ela estava falando assim, olha, esse discurso serve para isso, né? Então, para dizer que a mulher não toda, ela serve para colocar a mulher ainda nessa condição, mas é a frase, é o enunciado, né? É aquilo que foi dito, né? Se dizer a mulher não existe, pode servir para depreciar a mulher. Isso. Eu entendi muito do que ela colocou também nessa perspectiva, como que isso pode ter um efeito, né, o efeito disso, desse enunciado, no laço social, nas organizações. Deixa eu colocar um ponto que tem a ver justamente com isso. O Lacan tem um seminário inédito, depois fizeram, né, lá a transcrição e tudo, que é os não tolos erram, né? E é interessante o lugar que ele faz, porque o Lacan é muito irônico, então ele brinca com as palavras, né? Como se fosse para você ler Lacan ou ler a psicanálise, você tem que ter uma leitura meio poética das coisas. E é interessante isso, porque quando ele fala assim, por exemplo, e tem uma citação dela dizendo que as mulheres não sabem o que dizem, isso é extraordinário para a psicanálise, né? Então, assim, saber o que diz é justamente o engano. É justamente ali onde eu acho que eu sei o que eu estou dizendo, é justamente onde eu estou enganado. É justamente aquilo que se afirma em função de uma lógica consciente. Quando sabe? Você fica não tolo, né? Os não tolos erram. Então, quando você é sabido, você é não tolo. E aí erra. Quando você é sabido, você se lasca. Então, assim, quando ele fala que as mulheres não sabem o que dizem ou o que falam, ele está fazendo um elogio à mulher em função desse lugar. Me vem isso, porque por isso que ele brincava, ele tirava onda, ele curtia e tal. Então, assim, para a psicanálise, é justamente quando a gente não sabe o que diz que a gente entra em análise. Enquanto a gente sabe o que diz, a gente não consegue entrar em análise. E quando a gente começa a ir para a associação livre,
e meio que perdida, e se surpreende com o que está falando, ali a gente está entrando nesse campo aí, digamos, do inconsciente ou de uma certa lógica que se faz presente ali. Então, acho que essas, como o Leonardo lembrou muito bem, eu acho que eu via também uma certa dificuldade aí de trazer algumas coisas desses conceitos, mas, ao mesmo tempo, também eu acho que a gente também tem que ter uma certa crítica em função do que a gente diz. Por exemplo, em vez de falar função materna, a gente pode falar função alienante. Em vez de falar só a mãe, ou o pai todo o tempo, a gente pode trazer outras nomenclaturas, que eu acho que pode compor aí, digamos, uma melhor forma de ser entendido por outras pessoas, né, em outros discursos. Mas, Tiago e Beth, o papo está muito bom, a discussão está muito interessante, mas já tem gente saindo da sala. Então, só nós três falando, eu acho que a gente pode concluir. Vou propor o seguinte, que vocês leiam o próximo texto, tá? E a gente, porque no próximo texto... Valeu, Marcelo. Está aí, Marcelo. O próximo texto, ele traz questões também que são convergentes com o que a gente está discutindo. E na próxima vez, a gente pode retomar o que ficou por se falar. Eu acho que tem questões importantes que ela fala aqui na frente, sobre o tratamento homossexual, transexual e etc. E a gente segue, assim. Se der tempo, a gente entra no segundo texto, senão a gente já pode entrar também, porque tem muitas questões semelhantes. Tá certo? E se alguém quiser ficar responsável aí pelo texto 2, o texto 2 não, é o próximo texto, né? Que é o texto 3, né? Esse é o 2. O primeiro foi o Foucault, né? Tá bom? Aí vocês me dizem lá no Zap, tá bom? Até porque também eu tenho uma reunião agora. Vou ter que ir para outra reunião. Tá bom? Tchau, obrigado. Um abraço a todos. Boa tarde. Tchau, gente. Vou parar aqui a gravação, então.